A gente vai começar, então, a nossa mesa de hoje à tarde. O professor Gilberto vai falar para a gente sobre as muitas geopolíticas da Amazônia, não é? O professor Gilberto trabalha em Belém do Pará, no NUMA, que é um núcleo de pesquisa e meio ambiente, claro, muito avançado. E, então, a gente passa a palavra já a ele. Tá. Bom, boa tarde a todos. Conforme a apresentação da Adriana, me chamo Gilberto Rocha, eu sou professor da Universidade Federal do Pará. Trabalho na Faculdade de Geografia e Cartografia e esse ano completo 8 anos dirigindo o Núcleo de Meio Ambiente da mesma universidade. Bem, para a apresentação de hoje, eu elaborei uma discussão com a denominação que vocês estão observando aí no slide, chamado Ambientalização e os Novos Territórios da Ação Pública na Amazônia Legal. Bom, eu certamente gostaria de ter a oportunidade de debater isso com vocês com uma certa profundidade. Penso eu que nós vamos ter tempo suficiente para isso, não é? Mas, antes de iniciar a minha apresentação, eu gostaria de agradecer o convite do professor Ricardo Nogueira, meu amigo, professor Roberto Monteiro também, agradecer toda a organização do evento e dizer que eu me sinto muito feliz e lisonjeado por estar aqui, principalmente participando do terceiro Simpósio Nacional de Geografia Política. Fico muito feliz por isso, porque já é a tempo de nos organizar para enfrentar justamente os debates contemporâneos que nos sugerem justamente as mudanças, principalmente no que diz respeito ao território. Bem, gostaria também de me manifestar, justamente pela oportunidade que me foi dada de reencontrar alguns amigos, como o professor Vanderlei Messias da Costa, o professor André Martim, ambos colegas de tempos atrás e também membros da minha banca de doutorado, e a oportunidade de ter conhecido pessoalmente o Hervé, conhecido o Aldomar, não é? A Adriana, aqui, nossa colega do lado, e muitos outros colegas aqui presentes. Gostaria também de manifestar justamente a satisfação, eu ouvi várias vezes aqui nas bancas, nas mesas que me antecederam, né, falando de Lia Osório Machado e Berta Beck. Eu acho que são duas pessoas merecedoras, não só de elogios, mas são merecedoras justamente da nossa gratidão do ponto de vista das análises que tem feito sobre a geopolítica e, em particular, sobre a geopolítica da Amazônia. Lia Osório Machado foi minha co-orientadora de doutorado, sei o quanto ela representa do ponto de vista das discussões de geografia política da nossa região. Pois bem, não é muita novidade se falar da relação entre Estado e território num ambiente como esse, né? Num ambiente de geografia política. Nós sabemos que, ao longo de toda a história do pensamento geográfico, essa relação tem sido uma relação muito íntima, né? Muito verdadeira, né? Tanto do ponto de vista da academia, como do que tem sugerido muitos dos nossos colegas, né? Dos subsídios que têm sido destinados às ações públicas, né? Às formas diversas de intervenção do Estado. Hoje, na minha apresentação, eu gostaria de falar ainda sobre a relação entre Estado e território, mas tentando provocar no sentido de me referir ao que eu estou denominando de os novos territórios da ação pública. Isso é uma denominação, uma terminologia que tem sido deverazmente utilizada, né? Bastante presente na literatura, sobretudo na literatura da sociologia política
em especial da sociologia francesa, nos últimos tempos, e que tem sido também incorporado na França no debate sobre as novas maneiras de agir dos estados nacionais, principalmente no que diz respeito à realidade vivenciada por eles no contexto europeu. Esses novos territórios da ação pública, eles se manifestam de formas múltiplas, né? Tanto eu posso investigar isso no que diz respeito aos novos papéis desempenhados pelas escalas de poder mais afeito à relação direta com a população, como, por exemplo, as comunas francesas ou mesmo os municípios no Brasil, porque nós sabemos que nos últimos 20 anos, tanto no Brasil como na França, ocorreu processos substanciais de reforma das malhas políticas administrativas francesas, assim como ocorreu aqui com uma certa intensidade no Brasil. Nós sabemos que foram criados mais de 1.500 municípios no país. E também nós sabemos que os municípios passaram a exercer um papel novo e fundamental do ponto de vista, principalmente, da gestão das políticas sociais, mas também cada vez mais envolvida com planejamento urbano e com planejamento territorial. Mas, como eu falava, os novos territórios da ação pública podem ser compreendidos de forma múltipla, né? E aqui, na apresentação de hoje, eu gostaria de chamar a atenção para uma terminologia que eu estou pedindo aqui de empréstimo de um sociólogo brasileiro, chamado José Lopes Leite, não é? E que tem sido usado por um sociólogo francês, presente aqui na Amazônia, chamado Pierre Tanserrin, não é? Que chama-se ambientalização. O que está posto aqui no slide, não é justamente o objetivo da minha palestra, é analisar a relação entre um processo, que eu denomino aqui particularmente de ambientalização, não é? E as novas maneiras, novas formas de ação do Estado, e que eu estou, então, entendendo como ações públicas, não é? E ainda mais, especificamente, em se tratando da Amazônia e da Amazônia Legal. O que seria ambientalização? Não é? Como todo e qualquer processo social, fruto, por exemplo, da própria modernidade, ambientalização sempre tem um significado, não é, de um processo social mais amplo, que tem um significado de fundo para a sociedade como um todo, não é? E que tem implicações, certamente, na necessidade de indução de novos papéis do Estado, mas que também tem necessidades de permear todas as relações sociais, aquelas cotidianas, aquelas que dizem respeito ao trabalho, mas que também tem um significado importantíssimo do ponto de vista da existência coletiva. Então, quando eu falo de ambientalização, eu estou falando de um processo mais amplo, de um processo geral, que não interessa particularmente só a Amazônia, mas interessa justamente a escala global. Então, o processo de ambientalização, assim como outros processos similares, implica simultaneamente transformações do Estado. Eu estou chamando de ambientalização toda e qualquer preocupação que antes se dava no contexto específico e particular da vida cotidiana e que ultrapassou essa dimensão e chegou ao âmbito da dimensão global como uma questão fundamental, que não é mais uma questão fundamental apenas para uma sociedade, mas para a sociedade humana como um todo. Então, esses processos, eles, como eu disse, eles envolvem necessariamente mudanças no Estado e no papel dele. Aqui eu vou considerar, particularmente, o que está posto aqui para vocês, 5 pontos que são fundamentais. O primeiro deles é justamente o crescimento da importância da esfera institucional do meio ambiente entre os anos de 1970, o final do século XX e o início do século XXI. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria justamente de discutir com vocês. O segundo, que já é justamente uma decorrência do primeiro,
seria a difusão de unidades de conservação de proteção integral de uso sustentável à escala global, entendido aqui como novos territórios da ação pública. Porque o tema da nossa mesa é justamente meio ambiente e geografia política. O terceiro ponto seria a difusão institucional da ambientalização por meio de códigos, de regras e normas de uso do território de recursos naturais. O quarto ponto seria justamente a compreensão da forma como a questão ambiental, como uma nova fonte de legitimidade e de argumentação nos conflitos na Amazônia, com a crescente ambientalização do território, os conflitos sociais ao nível local, a participação social e seus efeitos na interiorização de novas práticas de gestão ambiental. Então, esse quarto ponto seria justamente observar de que maneira a ambientalização ela envolve, permeia, não é? E determina muitas vezes ou condiciona muitas ações dos movimentos sociais, não é? E dos seus processos, por exemplo, de territorialização na região. Bem, e por fim, que seria justamente algo bem provocativo aqui para todos nós, não é? É o entendimento de que a aprendizagem territorial seria um novo código de conduta individual e coletivo. Então, gostaria de discutir com vocês aqui, não é, do valor que hoje o território passa a ter frente a essas alterações, tanto no que diz respeito, não é, às formas de ação do Estado, mas no que diz respeito justamente à ação da própria sociedade. Bem, então, em primeiro lugar, a crescente importância da esfera institucional do meio ambiente, não é? É claro que, quando nós falamos das preocupações das sociedades, principalmente das sociedades ocidentais, com respeito ao meio ambiente, isso nos pode, logicamente, levar a retomar desde realmente o século XVII, o século XVIII, ou até antes disso, não é? Mas gostaria de identificar verdadeiramente essas preocupações, fundamentalmente relacionadas, não é, aos problemas que surgem como parte do próprio modo de produção capitalista, portanto, vinculado diretamente à Revolução Industrial. Não vou me ater a esse resgate histórico, eu acho que não valeria muito a pena nesse momento. E eu gostaria de demarcar, justamente para discutir os novos territórios da ação pública aqui na região, demarcar justamente o início desse processo justamente com a Conferência sobre Meio Ambiente em Estocolmo, em 1972. Isso seria, na verdade, aqui, né, para efeito do nosso debate, o ponto de partida, né? É o momento em que, né, começa-se a se ter uma manifestação, a uma escala muito mais ampla, da questão com relação ao meio ambiente, não é? No Brasil, nós sabemos que a conferência teve repercussões, mas não tanto quanto ocorreu em outros países, principalmente nos países centrais, não é? Mas aqui mesmo na Amazônia nós temos, já remontando, por exemplo, os anos da década de 70, a criação de unidades de conservação. Por exemplo, o Parque Nacional da Amazônia, em Altamira, foi criado ainda nesse contexto, por exemplo, de realização da Conferência de Estocolmo. Sabemos também, por outro lado, que nesse contexto a preocupação mais fundamental do Estado brasileiro não é a questão ambiental, é justamente o alimento maior de um processo de desenvolvimento que se vinculava ao chamado milagre econômico, não é? Bem, posteriormente, dá para se observar, não é, que as preocupações ambientais, elas se centram basicamente no eixo Rio-São Paulo. Não há uma incorporação naquele momento, na escala nacional, das discussões ambientais. Basicamente, você tem aqui, por exemplo, a criação da CETESB em 1974 e a FEEMA em 1975, né? E os primeiros momentos, né, de se exigir licenciamento ambiental para atividades industriais, obras de construção civil e etc. Não é? Esse momento, observe, tem um vínculo direto com aquela raiz primeira que eu mencionei, que foi justamente
a raiz que aponta de que a questão ambiental nasce justamente quando nascem as formas de intensificação do uso dos recursos naturais, vinculado ao modo de produção capitalista, não é? Um outro ponto que se tornou altamente relevante, que vai influenciar decisivamente também da incorporação do meio ambiente no contexto da esfera institucional, vai ser justamente o fato de que a problemática ambiental ela ultrapassa cada vez mais a dimensão de reivindicações ou de respostas imediatas a problemas específicos. E ela passa a ser justamente uma linguagem. Como se diz aqui o próprio Sachs, né? A partir dos anos de 1960, a ecologia deixou as faculdades de biologia das universidades e migrou para a consciência das pessoas. O termo científico transformou-se numa percepção do mundo, não é? Então, hoje, cada vez mais, é claro que isso se torna algo de preocupação cotidiana. Toda a normatização que foi pensada no eixo Rio e São Paulo foi posteriormente transferida para a esfera nacional. O que nós temos dos primeiros momentos de organização dos órgãos e da política nacional de meio ambiente no país se vincula justamente a essas primeiras experiências do eixo Rio e São Paulo. 20 anos depois, isso passa a ser incorporado. Você vê que tardiamente, não é? É quase que uma resposta, não é? Digamos que a ambientalização ela vem como uma resposta da pressão que se exerce sobre os recursos naturais. Em 1981, se cria a Política Nacional de Meio Ambiente, né, os fins, né, se formula, na verdade, uma política inicial para orientar justamente a normatização que emerge nesse contexto. Em 1985, surge o processo de redemocratização. Eu acho que esse momento é muito mais fundamental, mais basilar, justamente porque a sociedade se envolve através dos movimentos sociais. Na verdade, a ecologia e o ambiente também emergem no contexto das próprias lutas sociais no país, não é? E daí, em 86, surge justamente o CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, e as primeiras deliberações da necessidade do estabelecimento de estudos de impacto ambiental e de relatórios de impactos ambientais para o acompanhamento, né, das grandes obras de infraestrutura, industriais, técnicas e econômicas em geral, né? Hoje, nós sabemos que o ERRIMA é algo praticamente corriqueiro no contexto, por exemplo, da execução do planejamento e da gestão ambiental no país. No final da década de 80, em 1988, a promulgação da Constituição, não é? Coroando esse processo com a construção de uma institucionalidade ambiental mais verdadeira e articulando com outros domínios conexos que alimentaram reivindicações dos movimentos sociais. Então, quer dizer, a própria Constituição, ela termina por fazer um sequestro justamente das aspirações e das necessidades sociais que, então, já há tempo se manifestava no país, muito em decorrência do processo intensivo de modernização que se estabeleceu em décadas anteriores. Em 92, ocorre a ECO 92, né, a Rio 92, é o momento em que começa a ter muito mais evidência da participação das organizações não governamentais. A questão ambiental parece que ela, de fato, se institucionaliza na necessidade de se pensar modelos de desenvolvimento, ou pelo menos incorporar verdadeiramente a dimensão ambiental no que diz respeito à esfera do planejamento. Uma das decorrências mais fundamentais foi justamente a criação da Agenda 21 brasileira. Tanto os municípios, não é, como as associações de moradores, de bairros, não é, associações justamente mais cotidianamente pensadas na escala local, justamente começam a apresentar sinais de incorporação dessa dimensão no cotidiano. Bem, em 98, se cria também uma nova lei que pune os chamados crimes ambientais, não é? Com fortes penalidades, e em 82, apesar de iniciado em 82, em 2000 começa justamente o processo de organização do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que particularmente eu vou falar aqui, uma vez que eu estou identificando isso como os novos territórios da ação pública.
Pois bem, então, diante dessa primeira consideração sobre esse processo de institucionalização do meio ambiente, uma pergunta é necessária, né? De que forma, né, a difusão da ambientalização no território ocorreu, e em particular aqui na nossa região? Eu elenquei 4 pontos para a gente discutir. O primeiro deles seria a criação de unidade de conservação em todas as esferas governamentais. Um pequeno balanço sobre isso seria muito importante, não é? As mudanças na concepção da forma de assentamentos rurais. Vou comentar essas 2 dimensões posteriormente. Segundo, a difusão institucional de modelos, códigos e normas de apropriação de uso dos recursos naturais. O Código Florestal, a reserva legal, não é? O zoneamento ecológico-econômico, os planos de gestão de manejo, a descentralização da gestão ambiental na escala do município, o cadastro ambiental rural, licenciamento ambiental e outros. Dá para se perceber que há uma verdadeira chuva, né, de códigos, de normas, né, que passam a exigir, né, da própria sociedade a incorporação dessas dimensões. A reserva legal, ela nos chama a atenção diretamente em virtude de estarmos no bioma amazônico. Nós sabemos que aqui se incide 80%. Se exige do pequeno produtor, por exemplo, que ele reserve grande parte de sua área justamente para a conservação. Quais as implicações disso do ponto de vista das formas de utilização dos recursos naturais aqui na nossa região? Vamos discutir isso, provavelmente, mais adiante. O zoneamento ecológico-econômico. O zoneamento não é um instrumento de planejamento e de gestão no que diz respeito à questão fundiária. O zoneamento é propositivo, não é? Tenta ser justamente um instrumento de pactuação social, tenta ser um instrumento de ordenamento do território, não é? Mas que exige, não é, que a população, que os atores sociais passam a ter uma nova conduta com relação ao uso dos recursos naturais, não é? Sabemos que, por exemplo, no zoneamento, não é, a reserva legal, sabemos que, por exemplo, as unidades de conservação, as terras indígenas, elas estão definidas a princípio, não é? O zoneamento, ele é praticamente algo que se incide sobre os espaços diretamente envolvidos nas atividades produtivas. É o que a gente chama de as zonas de consolidação e de expansão das atividades agropecuárias, minerais, energéticas e assim sucessivamente. Mesmo no próprio zoneamento ecológico e econômico, a gente vê a difusão, né, da ambientalização. Eu não tenho muita propriedade em discutir aqui sobre o Amazonas, mas no estado do Pará, novas unidades de conservação foram propostas nas zonas que antes poderiam ser destinadas à consolidação e expansão de atividades produtivas, não é? Se exigiu, inclusive, também passou a se exigir, né, uma nova conduta dos produtores no trato justamente da terra, né, respeitando determinados princípios ambientais. Um outro ponto muito importante é o processo de descentralização da gestão municipal. O Ministério do Meio Ambiente vem exigindo, nos últimos tempos, não é, que os municípios se organizem. Até pouco tempo, a maior parte dos municípios só tinham, na verdade, uma diretoria de meio ambiente. Hoje, o Ministério exige que os municípios tenham as suas secretarias municipais, não é? Os estados começam a exigir que os municípios se organizam para receber funções específicas de licenciamento ambiental na escala de sua atuação, não é? Então, os programas de capacitação dos técnicos, né, na área, por exemplo, ambiental, têm sido fortalecidos também nesses últimos tempos. Então, é parte de um processo de difusão também do movimento, né, ou do processo de ambientalização. No estado do Pará também se difundiu nos últimos tempos o chamado Cadastro Ambiental Rural. Todas as propriedades terão que ser georreferenciadas, não é? E o uso dos recursos naturais, a forma de utilização, por exemplo, teria que ser determinada através de planos exigidos pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, não é? O licenciamento ambiental, que é mais antigo, não é? E que hoje toma uma dimensão
muito mais ampla, não é? Bem, o outro ponto seria a ambientalização dos movimentos sociais, com a incorporação da dimensão ambiental como uma questão nova e importante, que se impõe como elemento de disputa e, ao mesmo tempo, presente nas pautas das reivindicações de negociação entre grupos sociais e setores do Estado. Não é? Quer dizer, a ambientalização ela passa a ser algo, hoje, presente verdadeiramente no contexto dos movimentos sociais, inclusive também da resolução de conflitos. Não é? E, por fim, a ambientalização como parâmetro da existência coletiva e territorial. Retomamos o primeiro ponto inicial. Ambientalização e unidades de conservação, criação de unidade de conservação em todas essas esferas governamentais. Essas imagens que eu vou passar aqui, elas falam, em grande parte, por si mesmas. Que nós temos um mapa, não é? Uma representação cartográfica da Amazônia Legal em 1969. E aqui nós estamos identificando o que existia de unidade de conservação, né, até essa época, até 1969. Não é? Esses 4 mapas em sequência demonstram um processo de esverdeamento do território, não é? Desde 1979, 1989, 1999 e até 2009. Não é? O último, digamos assim, como está representado aqui, o último retrato, não é? Que demonstra justamente a amplitude das unidades de conservação no espaço amazônico. A ambientalização tem sido algo verdadeiro. O que provavelmente a gente precisa discutir, que eu acho que é o que é mais próprio aqui da discussão da geografia política, não é? São os mecanismos de efetivação dessas unidades, são os mecanismos de gestão dessas unidades, não é? E são, logicamente, as relações entre outras escalas de exercício do poder, como os municípios, estados, que são os antigos territórios e mais tradicionais territórios da ação pública, não é? Mas dá para a gente observar justamente um processo de esverdeamento do território. Aqui nós temos um mapa de 2013, esse mapa foi construído por nós a partir de dados oficiais, não é? De 2013. Aqui, além do processo de esverdeamento, ou seja, das unidades de conservação, nós incluímos as terras indígenas, não é? Porque as terras indígenas também têm sido palco de ações ligadas ao processo de ambientalização. Hoje está muito em voga, por exemplo, os serviços ambientais em áreas indígenas, não é? Que demonstra, de alguma maneira, a penetração de uma economia diferenciada da que tradicionalmente existia aqui no contexto da nossa região. Neste mapa, dá para a gente observar também pela cor, não sei como vocês estão enxergando, mas a cor róseo, não é? É isso? Na cor róseo, que é justamente o desmatamento. Dá para a gente observar a intensidade do uso da terra na nossa região, vinculado aos processos de desmatamento, né? E na parte mais branca, no interior do mapa, dá para a gente observar também os direitos minerários, né? É claro que os direitos minerários, eles ultrapassam, inclusive, as áreas de conservação e as terras indígenas, não é? Não dá para se representar tudo aqui ao mesmo tempo. Mas a gente observa que, na medida em que o desmatamento ele se intensifica e que os direitos minerais também avançam e que as usinas hidrelétricas, como também aqui estão representadas, avançam no território, parece que, em contrapartida, existe um processo também, não é, de ambientalização dele, não é? As unidades de conservação parecem que foram os instrumentos que o Estado utilizou para conter muito o processo de expansão das novas atividades produtivas aqui no contexto regional. Bem, aqui nós temos uns dados interessantes, não é? Se a gente toma, por exemplo, 1985 a 2010, não é? Sobre as unidades de conservação criadas e sua expressão em termos de área territorial, a gente observa justamente que nós saímos de um patamar de 129 mil quilômetros quadrados para mais de 1.200.000 quilômetros quadrados. Quer dizer o seguinte, que nós temos um estado do Pará,
inteiro como forma de unidades de conservação hoje na Amazônia. Isto é progressivo. Por que eu digo progressivo? No caso, por exemplo, da costa do estado do Pará, por exemplo, hoje nós temos cerca de 7 reservas extrativistas marinhas e 2 estão em processo de serem criadas. Então, há um movimento, né, dentro da sociedade na busca justamente de institucionalização de novos territórios nesta condição. E o que é importante também é que, tanto na esfera federal como na esfera, por exemplo, estadual, não é, a maior parte das unidades de conservação são expressivamente aquelas vinculadas ao uso sustentável dos recursos naturais. Quer dizer, são reservas de desenvolvimento sustentável, são reservas extrativistas, não é? São áreas de proteção ambiental. Isso quer dizer o seguinte, que há, na verdade, uma coadunação entre o uso realmente dos recursos naturais, não é isso? E a conservação do meio ambiente e também, logicamente, dos valores culturais e de uso da terra veiculados por essas mesmas populações. Aqui nós temos um quadro muito interessante, não é? Que demonstra, por exemplo, que o Amapá tem cerca de 62%, né, praticamente, de unidades de conservação. É o mais expressivo estado do ponto de vista da sua representação territorial, em termos de unidade de conservação. E meu amigo Ricardo, o Pará suplantou o estado do Amazonas, né? Por incrível que pareça, em termos de unidades de conservação. Talvez porque a nossa preocupação seja maior, pela intensificação justamente do uso dos recursos naturais, pela mineração, pelo agronegócio e justamente pela infinidade de usinas hidrelétricas que estão sendo implantadas. Então, parece que a nossa preocupação é mais veemente, né, de assegurar justamente a conservação do nosso território. Então, é expressivo, por exemplo, que o Pará tenha cerca de 32,3%, né, de seu território ainda conservado. Nós vamos observar que isso é bem maior do que realmente está aqui representado. Bom, em síntese, né, em 2010 havia na Amazônia Legal 307 unidades de conservação, totalizando mais, como eu disse, de 1 milhão, aqui está o valor um pouco mais baixo, de quilômetros quadrados. Deste total, 196 é de uso sustentável e 111 de proteção integral. As unidades federais totalizaram quase 620 mil quilômetros quadrados, 316 de proteção integral e 300 mil de uso sustentável. As unidades estaduais, não é, somavam em torno de 605. Os estados também estão praticamente no mesmo patamar do governo federal, da União, do ponto de vista da criação de unidades. Provavelmente não tem a mesma força, não é? Isso de assegurar e de implementá-las. Como exemplo, para que vocês observem rapidamente o processo de ambientalização do território, eu trouxe aqui, observo bem, aqui nós temos um mapa simples do estado do Pará, que apresenta somente os limites político-administrativos e os rios, não é? E algumas rodovias. Observe atentamente em cada forma de aparição de novas unidades nesse mapa. Então, aqui, o que apareceu rapidamente são as áreas de proteção federal e estadual, áreas de proteção ambiental, uma categoria específica. Aqui, veja, no território do Estado, são as unidades de conservação federal, exceto a APA, todos os modelos, tanto federal como estadual. Observando o mapa, cada vez mais esverdeado, não é? Aqui nós temos o arquipélago Marajoara, que tem as dimensões da Suíça, não é? Cerca de 49 mil quilômetros quadrados, que recentemente foi transformado em uma área de proteção ambiental. Caberia uma discussão, se nós vamos proteger o ambiente ou os oligarcas, né, ligados à produção bubalina lá do Marajó. Mas isso é uma outra questão que a gente pode ver depois. Acompanhando, né, em róseo, aparecem as terras indígenas, né? Nessa última parte, o general não está aqui presente, mas poderia ver a afetação das Forças Armadas, né?
E aí nós temos alguns dados interessantes. Cerca de 14,5% do território são unidades de conservação federal. 10% são unidades de conservação estadual. O Marajó representa 4,3% do território. Terras indígenas, 22% do território. E 1,8% de área militar, sem considerar as terras de marinha, não é? Que são áreas também federalizadas, nas margens dos rios federais. Isso quer dizer que nós temos cerca de 54% do território composto por áreas de gestão especial, não é? Terras indígenas e unidades de conservação, o estado do Pará. Não é? É curioso que, veja, nós temos cerca, não dá para vocês verem, mas nós temos cerca de 25% do território sob controle do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Valeria a pena dizer, pessoal, e lembrar que desde 1971, através de um decreto chamado 1164, é o período justamente que inicia as discussões ambientais, como eu mencionei, é o período que se realiza, em 72 se realizou a Conferência de Estocolmo, mas é importante se dizer que naquela ocasião, cerca de 66% do território do Estado passou para a União. Desses 66%, hoje nós temos cerca de 70% do território sob o controle da União. Tirando as unidades de conservação estadual, o Estado do Pará se resume em apenas 20% do seu território, como vocês podem observar aqui. Eu apresento para vocês o Estado do Pará nessa cor amarelada. Este é o Estado do Pará, porque todas as outras áreas são áreas de gestão especial e áreas, a maior parte delas, federalizadas. A política ambiental na nossa região tem sido verdadeiramente conduzida pela União. Os novos territórios da ação pública que eu menciono, que são as várias tipologias de unidade de conservação e todas as maneiras de penetração da ambientalização nas outras políticas, por exemplo, como a política agrária de uso da terra, não é? Tem um vínculo direto com a ação do governo federal. Então, parece que deliberadamente duas mãos atuando. Uma mão que estimula a energia, que estimula a mineração, que estimula o agronegócio, e a outra mão que estimula a ambientalização desse território. Então, o Estado do Pará, por exemplo, é um Estado restrito do ponto de vista política ambiental, se resumindo somente nesses fragmentos que vocês estão observando aqui. Eu só gostaria de lembrar a vocês, num simpósio de Geografia Política, talvez no 4º simpósio, valesse a pena a gente fazer uma boa discussão sobre a criação de novas unidades políticas administrativas, novos estados no Brasil. Valeria muito a pena a gente fazer uma discussão sobre as novas fronteiras de povoamento no nosso território. Valeria muito a pena a gente discutir onde estão os gaúchos, não é? Onde não estão os gaúchos, né? Ou, como diz a Adriana, onde não estão os gaúchos, né? Fundando novos estados, novas unidades político-administrativas. Você sabe que o Estado do Pará, até pouco tempo, não é? Praticamente quase foi esfacelado, né, em 3 unidades políticas, pela força justamente da pressão de forças externas. 20% desse território está sob o controle do Estado do Pará, não é? Até eu acho que nos livros de geografia do ensino médio deveria se ensinar justamente o que é o Estado do Pará, né? Não é isso? E não como realmente eles são representados. Bem, um outro ponto que eu acho que seria muito importante é a gente observar a ambientalização e sua relação com o uso da terra. A mudança na política territorial, por exemplo, né, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Aqui eu vou tomar como exemplo uma área de influência de uma rodovia aqui próximo do estado do Amazonas, né, que é a BR-163, a rodovia Cuiabá-Santarém. Essa rodovia ela foi palco, né, nas suas margens de um zoneamento ecológico econômico, né, a título de que seria justamente uma maneira de defender as suas margens a partir do asfaltamento e da expansão da soja de Mato Grosso. Observe bem essa sequência de mapa.
O primeiro mapa retrata o início da federalização do território em 1971. E nós temos um desenho no centro, que parece um caixão, não é? Que é um polígono de colonização que se estabeleceu na época com a criação da colonização. Todos nós que estudamos a Amazônia sabemos, por exemplo, do urbanismo rural do Inca, né, com a criação das agrópolis, das rurópolis, né, e dos diversos tipos de assentamento ao longo do tempo. Esses dois mapas, um de 1971, outro já a partir de 1972, mostram diferenças. Observe que o Parque Nacional da Amazônia, aqui do lado esquerdo, e a Floresta Nacional do Tapajós foram criadas nessa época, no mesmo momento em que o Inca iniciava a colonização, nesse corredor da Transamazônica. E nessa época, o fundamento maior do processo de apropriação conduzido pelo Inca é que a fixação do homem dependeria da criação de benfeitorias. E as benfeitorias implicavam o desmatamento. Então, de lá para cá, a política do Inca tem sido conduzida nesse sentido. E o resultado tem sido isso. Cada clique que eu dou aqui, o mapa vai ficando mais vermelho, rosa e vermelho. Rosa e vermelho são representações dos assentamentos. O estado do Pará hoje tem cerca de 25% da clientela de reforma agrária no Brasil. Ou como diz o Marcel Bustin, não é? Na verdade, no país não se faz reforma agrária, se implementa política de colonização a partir de abertura de novas áreas. E o estado do Pará hoje concentra cerca de 1.000 assentamentos. Agora imagine como se controlar 1.000 assentamentos rurais. Não é? Dos últimos tempos, o Inca vem mudando a sua política. Primeiro, criou os chamados projetos integrados de colonização, na década de 70. Depois mudou para os projetos de assentamento conjunto. Depois mudou para os projetos de assentamento na década de 80. Não é? Mais recentemente, o Inca criou o PDS, Projeto de Desenvolvimento Sustentável. E mais recentemente, o Inca criou os PAIs, ou seja, os projetos agroextrativistas. Não é? A ambientalização parece que começa a penetrar também na política, não é, de distribuição de terras, não é? E na política agrária, do ponto de vista da colonização. Como vocês podem observar, de um mapa mais vermelho, a gente vai observando que ele vai se transformando em verde, por um processo de ambientalização. Não é? Nessa parte aqui, mais ao sul, vejam que estava em rosa e se transformou em verde. Recentemente, se criou cerca de 4 unidades de conservação ao longo da BR-163. Não é? Então, a tese da ambientalização parece realmente que ela se evidencia, inclusive também no contexto, por exemplo, da sua relação com o uso da terra. Bem, por fim, pessoal, eu gostaria de discutir um pouco de vocês sobre o significado da ambientalização a partir da criação, como eu disse, dos novos territórios da ação pública e o que isso tem a ver com o que eu estou denominando aqui de aprendizagem territorial. Não é? Todos esses processos de reconfiguração territorial por parte do Estado parece que evidenciam, não é, a conservação. Parece quase que evidente que a política do Ministério do Meio Ambiente é uma política que contempla não só a preservação da floresta, mas também contempla a conservação das populações na região. Mas a gente precisa, num simpósio de geografia política, discutir um pouco mais isso. Criar unidade de conservação, principalmente de uso sustentável, imediatamente não significa benefícios às populações que estão envolvidas. Nós sabemos, por exemplo, que no Sistema Nacional de Unidade de Conservação, somente as RESECs foram expressões dos movimentos sociais. Todas as outras tipologias foram criadas pelo próprio Estado. Quais são os critérios de institucionalização desses espaços?
Numa viagem que eu fiz agora recente para o Tapajós, eu fui numa reserva extrativista florestal chamada Tapajós Aapiuns. Eu conversando com a comunidade, e uma liderança me respondeu a partir de uma indagação que eu fiz. Eu perguntei: que tal, depois da criação da Resex, melhorou a vida de vocês? Ele disse assim: olha, até agora, o ICMBio esteve aqui para dizer o que a gente não podia fazer. Mas até hoje nós estamos esperando ele retornar para dizer o que é que a gente pode fazer. Não há muita coincidência, em certo sentido, entre a territorialidade das populações e a territorialidade desses novos espaços que são criados pelo Estado. Agora, há positividade nisso, não é? Há positividade, porque na medida em que você institucionaliza esses espaços, ainda que eles não sejam expressões da territorialização direta dessas populações, não é? Há um processo de aprendizagem, porque uma Resex, uma unidade de conservação, pode significar, não é, um conjunto de políticas diferenciadas para aquela população, desde que ela se organize, desde que ela implemente, logicamente, um modelo de gestão que seja compatível à sua própria existência. Não é? Então, vejam, pessoal, esses territórios que se sobrepõem às territorialidades pré-existentes, eles terminam por exigir dessas populações um novo processo de aprendizagem territorial. Valeria muito a pena nós, da geografia política, começarmos a discutir isso. Valeria muito a pena a gente realmente começar a trabalhar, não é, para além da dimensão estritamente cultural ou ambiental, mas trabalharmos numa perspectiva da gestão dessas unidades e do significado delas verdadeiramente para a reprodução social na região. Eu, ainda utilizando o José Lopes Leite, eu vou me ater a duas dimensões importantes da ambientalização e sua relação com o aprendizado territorial. A primeira é o que nós vamos chamar de ambientalização verde, e a segunda é o que nós vamos chamar de ambientalização marrom. Dizia o Ricardo, por que não vermelho, né, Ricardo? Bom. Bem, aqui nós temos um mapa de uma unidade de conservação chamada uma Resex extrativista marinha Mangã de Curuçá, no litoral do estado do Pará. O que está em verde, né, e nessa cor mais marrom, é justamente o território da Resex. Ele ocupa praticamente mais de 50% do território do município. O município passou a ter que conviver com essa intervenção federal permanentemente. Observe que na Resex tem cerca de 52 comunidades, de um total de 100 comunidades do município. É como se existisse dois poderes, o município e o ICMBio, não é? E o Conselho Gestor das Unidades aliado ao ICMBio. Os conflitos são permanentes entre a Prefeitura e o ICMBio, principalmente porque o ICMBio tem criado oportunidades de melhoria da qualidade de vida das populações da Resex, melhorias de habitação, de abastecimento de água. Agora, o que é importante dizer, fora dos marcos tradicionais, não é? Fora dos marcos da clientela política tradicional do município, sem passar diretamente, justamente, pelo processo de dependência local. Então, é oportuno se falar que essas comunidades, se bem organizadas, elas passam a experimentar, não é, um novo processo muito importante de afirmação territorial. Bom que se destaque justamente isso. Isso é o que eu chamaria de ambientalização verde, porque a ambientalização, ela não é produto de uma expansão, ela está na raiz da existência da coletividade. São áreas de mangues e são áreas de pesca. São pescadores, né, e pessoas que coletam caranguejo, vivem dessas atividades. Então, a ambientalização já está na raiz da existência coletiva. Não é a difusão que se dá através, por exemplo, como a Berta chama, né, digamos assim, de mercantilização da natureza. As relações com o mercado existem, claro que existe,
mas você pode oportunamente criar a possibilidade, não é, de controlar o estoque pesqueiro, não é, de criar mecanismo como de defesa, não é, de criar mecanismo, logicamente, a partir da própria unidade, da sua institucionalização, de defesa da população que daquele recurso vive e sobrevive. Aqui eu tenho outro momento, não é? Um outro momento de aprendizado territorial. Aqui no estado do Amazonas, o Alfredo Wagner criou a chamada cartografia social. Na França, isso já se difunde, em alguns territórios de ultramar da França, já há um tempo se discute justamente a cartografia como essa praticada pelo Alfredo Wagner. Mas, além dessa, tem a cartografia participativa, a cartografia de processo. Não é? É o momento, não é, de utilização de uma forma fundamental de representação da nossa linguagem, que é a linguagem, logicamente, da geografia, por meio da cartografia, utilizada como um mecanismo de afirmação territorial coletiva. Eu não sei a vivência de vocês, mas no estado do Pará, nos últimos anos, eu tenho observado que, seja no contexto dos fazendeiros, dos madeireiros, seja no contexto dos agricultores familiares, ou seja no contexto, por exemplo, das populações tradicionais, a cartografia tem invadido as mentes, não é? Tem sido um instrumento fundamental, não é? Um instrumento fundamental de construção de estratégia dos grupos sociais. Isso é algo que a gente não pode perder de vista na geografia quando analisamos justamente essa dimensão na escala local. Aqui o que vocês observam, de um lado, não é, a leitura de mapas sendo estimuladas por representações daquele município, ali em particular que é representado. Do outro lado, nós temos já, não é, os representantes riscando os mapas, não é, e fazendo propostas de gestão territorial. Não é? Isso é algo novo. Será que nós da geografia ainda não percebemos o valor disso? Será que nós não percebemos ainda que a geografia já está realmente completamente presente e que nós precisamos começar a mudar alguma maneira de a gente tratar dessas questões? Não é? Na sequência, mostrarei um conjunto de mapas construído por populações, né? Vejam, aqui eu tenho os municípios de Itupianga, Nova Ipixuna, Bom Jesus de Tocantins, Abel Figueiredo e Rondon do Pará. Tudo que eu estou mostrando para vocês aqui, essas divisões, foram construídas pelas organizações locais. É o que eles acham que essas partes do território devem se destinar. Esse conjunto de letras que está representado do lado dos números, representam tipologias, não é, de usos que se quer indicar para aquele território. Por exemplo, agricultura familiar, agropecuária, extrativismo, conservação. Eles, como conhecem a realidade dele, eles representam justamente isso a partir da cartografia dos mapas. É claro que não tem a precisão que hoje a gente sabe muito bem trabalhar, mas ele é muito significativo do ponto de vista do conhecimento da realidade local. Quer ver? Observem. Esse tipo de cartografia participativa tem sido utilizado tanto no instrumentos de ambientalização como o ZE, Zoneamento Ecológico e Econômico, como tem sido utilizado na elaboração dos planos de gestão e de manejo de unidade de conservação. E hoje, cada vez mais, passa a ser utilizado no âmbito do planejamento municipal também. Não é? Os colegas aqui que trabalham bem com o ZE municipal sabem disso, né? Do envolvimento cada vez mais crescente da população nessas discussões, no destino, logicamente, dos seus espaços territoriais. Aqui um outro município, o município de Rio Branco. Todos esses desenhos foram construídos, né, pelas representações do município. Essas discussões, essas representações foram levadas depois para um plenário como esse, foram debatidas em geral com a população, foram debatidas com órgãos e representantes do Estado, não é?
Isso não só do Estado do Pará, mas também do governo federal, dado o fato de que eu disse que 70% do território é federalizado, não é? Há algumas partes que o IMDA está muito mais presente do que as secretarias de agricultura do Estado. Agora, o que é importante é de que todos esses territórios, que aqui municipais, e as suas demarcações, sempre há uma reserva para conservação. Não é? Observem aqui, sempre há um espaço a ser conservado. Não é? Eu acho que isso é positivo. Ainda que não seja ainda verdadeiramente uma ambientalização verde como aquela, seja uma ambientalização marrom, mas isso não significa negativo de todo, mas começa justamente a penetrar, não é, nas mentes a necessidade de alguma maneira de conservação dos seus recursos. Aqui eu tenho outros municípios que são representativos também desses mecanismos. Não é? Em algumas circunstâncias, a presença dos fazendeiros demonstra uma certa negativa, né, da existência de unidade de conservação. Mas isso tem sido resolvido, né, nos debates, nos diálogos em geral. E, é claro, não há como a gente deixar de lado a veemência de uma intervenção, de uma ação do Estado deliberado. É claro que nem sempre isso acontece, porque nós sabemos que existem outros mecanismos de representação de outros grupos sociais, por exemplo, que ultrapassam essa dimensão aqui específica, né, da participação da coletividade. Muitos fazendeiros se atendem de mecanismo de representação individual, né, com os deputados, etc. Quer dizer, criam novos mecanismos, novas fontes de se autorrepresentarem no contexto político do Estado. E com influência, logicamente, direta nesse território. Aqui vocês observam o município de Tucuruí, um município pequeno, e a maior parte dele, não é, é de unidade de conservação. Não é? Dá para você observar, não é? É um município que tem cerca de 83% da população vivendo nas cidades, não é? É um município praticamente urbano e que optou justamente por conservar a maior parte do seu território. Não é? Aqui nós temos o resultado de muitas dessas discussões, que foi o macrozoneamento do Estado, por mais precário que seja, mas ele é bem representativo de um envolvimento da população e dos atores sociais existentes nesse território. Bem ou mal, não é? Eu acho que isso já é um avanço do ponto de vista, por exemplo, da gestão territorial no nosso Estado. Para finalizar, eu gostaria de fazer a diferenciação entre ambientalização verde e ambientalização marrom, mas destacando que elas não são excludentes. Na verdade, elas são mescladas, dependendo do contexto em que elas poderão ser utilizadas. A ambientalização verde diz respeito à tomada de consciência de preservação em função da existência coletiva. Diz respeito à organização e participação nos conselhos da gestão das unidades de conservação. A ambientalização se mostra como um meio de autorreconhecimento e de afirmação territorial e cultural. A ambientalização como um instrumento de fortalecimento do controle do estoque de recursos. A ambientalização como um mecanismo de fortalecimento das formas tradicionais de uso da terra. A ambientalização marrom é também uma tomada de consciência de preservação ambiental, mas, sobretudo, pelos efeitos nocivos, pela poluição, pela devastação, pelo desmatamento. A participação social por meio de associações. O território ele passa cada vez mais a ser reivindicação dos movimentos sociais. Não é? Longe de ser um dado, ele é cada vez mais a expressão da necessidade de reivindicação dos grupos sociais. Reconhecimento da importância da esfera ambiental e sua institucionalização, fortalecimento do controle sobre os recursos naturais, floresta, recursos hídricos, e a intensificação de mecanismos de exploração racional dos recursos. Aí aqui nós temos a presença dos REDs, por exemplo, da economia ecológica, que vê a floresta, mas não vê o ecossistema, não é? Que vê a floresta, mas não vê os guardiões da floresta, assim como eles dizem, não é? Então, esse tipo de ambientalização marrom, ele se vincula diretamente ao mercado, né? E que nós temos que tomar muito cuidado, não é? Nós precisamos debater mais isso, mergulhar nas especificidades desses projetos, não é? De uso alternativo dos recursos naturais,
e que valorizam intensificamente os recursos florestais. Por fim, pessoal, se a ambientalização no plano global induz a redefinição das formas de ação do Estado, ao ponto de criar normas e regras de uso dos recursos naturais e, igualmente, cria novos territórios da ação pública, no plano da sociedade, ele estimula a mudanças importantes na organização social, com implicações para a reterritorialização dos grupos sociais e para a existência coletiva. A ambientalização estimula a um novo processo de aprendizagem territorial. Obrigado. Bem, pessoal, eu agradeço, então, a paciência de ter ouvido. Agora nós vamos ter a oportunidade de ouvir a nossa colega Adriana, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que vai fazer a sua exposição sobre ativismo da fronteira, estratégias espaciais e políticas em condição fronteiriça. Não é? Bem, então, na programação, no final me deixaram sozinho, né? E nós resolvemos, portanto, não é isso, Ricardo? Não é? Também ter a Diana, né? Porque tem um tema muito interessante, né? Acho que a gente poderia usar o tema, isso poderia já ter sido feito desde o início na programação, mas poderia usar justamente para que a Adriana exponha o seu trabalho que ela vem desenvolvendo na fronteira do Rio Grande do Sul, né? Bom, gente, boa tarde. De fato, agora eu tenho uma tarefa muito estranha, que é de mudar o eixo, ainda mais depois de uma apresentação tão qualificada e eloquente que a gente acabou de assistir, uma apresentação, um debate que de fato está na mesa, né? É muito importante. E acho que esse conceito de aprendizado territorial, ele faria a ponte necessária entre esses dois temas que são bastante diferentes. Na prática, se a gente for ver os ativismos locais, a geografia política, que não se centra na ação e delimitação de territórios e políticas pelo Estado, ela não foi muito abordada, pelo menos aqui nesse espaço. Ela foi abordada em outras mesas, em outros eixos, certamente apareceu nas manhãs, mas não apareceu muito na tarde. Então, em função disso é que eu aceitei esse desafio, que talvez eu mesma tenha me colocado, né? De dar conta de pensar, então, a fronteira, não do ponto de vista do Estado exclusivamente, mas também do ponto de vista das populações que estão, nesse momento, vivendo sua vida, trabalhando com seus recursos, que através justamente dessa vivência que elas têm de duas realidades, de dois estados, dessas territorialidades que se sobrepõem, como o professor mesmo coloca, já tendo passado então por diferentes momentos de territorialização, elas têm propostas para esses espaços, elas têm ações para esses espaços. Então, em primeiríssimo lugar, eu gostaria de agradecer ao professor Gilberto por me convidar para participar nessa mesa. Evidentemente, eu agradeço de coração ao professor Ricardo, grande professor Ricardo, né, super gentil, e se vê que a gentileza dele é uma coisa contagiosa, porque a equipe toda super gentil, super prestativa, corajosa, eficiente, muito bacana. Muito obrigada. E então, boa tarde a todos que estão aqui presentes, e eu vou tentar não ser muito prolixa, que eu já sei que é uma possibilidade. Aqui, assim. É verdade, obrigada. Deixa eu tirar de volta.
Bem, então, vocês têm visto, então, ao longo desses dias, algumas abordagens de estudos fronteiriços, né? A maior parte das abordagens que a gente assistiu, eu disse, nesse ambiente, mas também em outros lugares, tem a ver com essa escala global e nacional. Então, trata de projetos para o limite, de políticas para o limite, trata de acordos entre estados, trata de projetos para incrementar a fluidez, trata de geopolítica, de macrocenários. Mas essa não é a única geografia política que se faz sobre a fronteira aqui, entre os participantes aqui desse evento e na geografia brasileira como um todo, em outros lugares também, né? A gente tem outro temário também, ligado principalmente às condições fronteiriças, às práticas fronteiriças, às identidades, enfim. Tentando enfocar, então, a experiência local desse objeto chamado fronteira. Isso é um pouco paradoxal, porque a gente, ainda que classifique como geografia política, na maior parte das vezes, o que se tem são descrições mais bem culturais, que reconhecem, então, a escalaridade do processo, né? Mas que não dão conta exatamente dos processos políticos. Na prática, a gente não vê muita discussão sobre como as populações se organizam, ou que diferença faz, o que elas usam a fronteira a seu favor ou como estratégia política. Na verdade, esses estudos, eles muitas vezes descrevem os costumes e tal, e concluem politicamente, e parece que isso é a política nesses estudos, concluem que o Estado é insensível, em geral, em não ver as questões da população fronteiriça, enfim. Tem uma espécie de denúncia que parece que é o corolário político de toda aquela descrição de que existem hábitos, identidades que se distinguem, que estão marcadas na fronteira. Então, do primeiro caso, eu trouxe assim como exemplo esse mapa que a gente viu reiteradas vezes, graças a Deus, que significa para nós, dos estudos fronteiriços, um paradigma mesmo no Brasil, que é o mapa das cidades gêmeas. Então, aqui tem uma representação geral sobre a faixa de fronteira, as cidades gêmeas, as cidades no limite e tal, mas o que não se chega a ver, então, qual é a política dessas cidades, o que existe, então, o que se coloca em cena. O que se fala, geralmente, então, das cidades de fronteira? Desculpa que eu realmente não vou ser tão assim, afirmativa, vou fazer várias perguntas para vocês, porque acho que vocês também podem me ajudar a entender, né? O que se fala? Geralmente acaba se classificando os comportamentos na fronteira como jeitinhos, trampitas, gambiarras, tem diferentes nomes para essas invenções, né, da fronteira. E passando então dessa primeira coleta êmica ali do que acontece, das formas como as pessoas se viram, se passa a discutir ou tentar dar conta disso, dizendo que é ilegal, mas é legítimo. Então, dentro do lugar tem um nexo, existe como se fosse uma geografia moral, que nesses lugares permite certas práticas. Outras abordagens vão dizer que são apenas respostas pragmáticas, individuais, e que isso não se constrói como um coletivo, uma prática coletiva. Outras respostas ainda vão dizer que isso na prática, revela uma cultura fronteiriça, e aí já se parte para uma discussão de identidade, né, tentando afirmar que existem múltiplas identidades, multiculturalidade no Brasil e tal. E de novo, a gente ainda não está vendo estratégias, a gente ainda não está vendo apropriações, a gente não está vendo ainda a fronteira entrando em cena como um recurso, a gente só vê a fronteira entrando em cena como uma espécie de um cenário, assim, né? Enfim. Então, sumarizando, né? A gente afirma reiteradas vezes que existem continuidades de língua, como portunhol, de etos, de parentesco, casamentos mistos, da economia que perpassa, né? Da paisagem, mas ficam abertas as perguntas e essa inquietação que eu tenho trazido já há algum tempo, que é justamente como se faz política em condição fronteiriça e como a fronteira, como um objeto geográfico, ela é acionada politicamente por seus habitantes.
E, enfim, quais são as estratégias espaciais e políticas dos atores em condição fronteiriça. Para dar conta disso, é claro que eu preciso de conceitos, né? Porque não tem como a gente construir um discurso aqui mais inteligível e menos opiniático sem referir a condições mais precisas de inteligibilidade, né? Que vocês possam dar conta do que eu estou querendo falar. Claro que eu não espero que vocês leiam esse mapa conceitual todinho aqui agora, porque ele é enorme, complicado e tal. Basta a gente pensar nessas linhas azuis aí, na parte azul que desce ali no meio, evidentemente é o texto do Rafestan, muito clássico, né, o Território e o Poder, no livro Por uma Geografia do Poder, onde o que o Rafestan afirma, então, é que cada ator se projeta sobre o espaço e produz um território. Então, a gente tem... Isso aí, acho que para nós não é uma questão muito controversa, a gente pode entender isso. E daí, o entendimento das multiterritorialidades, né? Não como projetos individuais ou um conforto psicológico, né? Mas sim como o entendimento de que no lugar vão se transformar, então, as condições pelos projetos dos diferentes atores. Por que eu trago isso? Porque em algum momento a gente está falando que os atores, que os fronteiriços são atores, né? Atores do seu território. Enfim. De novo, eu também não espero que vocês decifrem esse mapa conceitual aí tão detalhado. É só para tentar mostrar, mas se vocês quiserem depois ele está disponível, tá? É um esquema da territorialidade, da teoria da territorialidade do SAC, né? De novo, apenas para trazer para vocês aquela definição muito clássica, que também a gente não precisa discutir aqui, que o território, a territorialidade é a tentativa por indivíduos ou grupos de afetar, influenciar ou controlar pessoas, fenômenos e relações, ao delimitar e assegurar seu controle sobre certa área geográfica. Esse entendimento de que os diferentes agentes vão colocar em cena os seus territórios, acho que ele é essencial justamente para a gente poder focar a ação dos fronteiriços. Bom, eu não vou discutir os processos gerais da fronteira. Eu vou tentar discutir os processos do Cone Sul. Também não vou falar sobre o Frontex, não vou falar sobre um grande muro do norte, vou falar sobre os processos que conheço em campo, que justamente me interrogam, né? Para dar conta disso, aí sim eu vou ter que explicar um pouco mais. Tem duas professoras, uma indiana e uma holandesa, que escreveram um livro chamado O Estado em Suas Margens. Na introdução desse livro, elas afirmam uma coisa que eu acho que é muito interessante, que é o seguinte: elas dizem assim, o Estado, na prática, ele não está ausente das margens. Então, a fronteira ela não é um lugar sem Estado ou longe do Estado. Pelo contrário, a fronteira faz parte integrante do Estado, e não é ali que ele se enfraquece. E não é ali que ele se torna menos racional, ou menos articulado, ou é disfuncional, ou desaparece. Na prática, as fronteiras representam as margens do território inquestionável do Estado e estão ali elas vão ser aqueles lugares onde a lógica do Estado, a racionalidade do Estado, a ordem do Estado toda se coloca reiteradamente, sendo questionada e sendo reencenada permanentemente. Então, esse aqui sim, né, é bastante simples. Então, a ideia é o seguinte: o Estado, em geral, ordena o território, como o professor acabou de nos exemplificar, ordena e reordena, e coloca novas e novas regras, e chuva de territórios é uma imagem muito interessante, né? Então, a partir do Estado é que se gera um centro, e desse centro vai se produzir uma periferia. A partir desse Estado se gera uma norma, e a partir dessa norma, a ilegalidade. Do Estado se gera um conteúdo geral para a sociedade, e daí os marginais a essa sociedade. O território tem o seu centro, sua capital, o seu core, e tem também suas fronteiras. Sempre num diálogo onde essas fronteiras, marginalidades, ilegalidades e periferia acabam reforçando e atualizando a ordem do Estado, porque é diante de uma nova contravenção que se gera uma nova lei, é diante de uma nova identidade que se redefine a identidade. Como o professor acabou de dizer, em relação ao Pará, é urgente, então, no caso do Pará, reconhecer que existe uma outra territorialidade, que existe um outro conteúdo social
para daí repensar a ordem do Estado e a identidade desse Estado. Então, na fronteira, a gente tem essas materializações do Estado sempre se encontrando, então, com o cotidiano das pessoas. E que colocando essas pessoas entraves, por um lado, e possibilidades pelo outro, né? Isso faz com que os fronteiriços sejam muitas vezes representados como desviantes, marginais, contraventores, exceções, pessoas que não se enquadram, desviados também, amorais, mais recentemente criminosos, né? Vocês têm visto. Mas a reação desses fronteiriços não é simplesmente ser representados pelos outros, evidentemente, né? É tentar, então, dar conta dessas ausências do Estado, dessas lacunas do Estado, através das suas ações. Então, de novo, recoloco a pergunta: as práticas fronteiriças, elas são política? Bom, quais são essas práticas fronteiriças? Do que eu estou falando? Justamente dessa aprendizagem territorial que o professor Gilberto nos chamou a atenção. Os fronteiriços, eles cruzam frequentemente a fronteira, eles agenciam muitas coisas, eles nascem de um lado e se registram dos dois lados, vocês sabem, né? Eles se aposentam, às vezes, dos dois lados da fronteira, depois de ter trabalhado aqui e lá. Eles casam, eles compram, eles vão ao hospital de diferentes... com um mapa, com um projeto sobre o espaço que certamente dá conta da existência do limite e, por cima de dar conta, aproveita esse limite em seu favor, na medida do possível. Então, são estratégias que estão ligadas à família, à reprodução, produção da vida na fronteira. Eu não falei aqui, não sei se vocês prestaram atenção, espero que sim, né? Não falei em sobrevivência. Eu não falei em sobrevivência porque, na prática, se a gente coloca em termos de sobrevivência, parece que as pessoas não têm alternativa, que elas são forçadas e não que elas criaram isso como estratégia, né? Não é uma obrigação delas, não é uma necessidade imperiosa. Elas têm escolhas, elas têm possibilidades. E a escolha delas, a melhor, é essa de atravessar muitas vezes. Então, é interessante a gente pensar nesses termos, porque justamente existe toda uma justificação moral, né, folclorização, culturalização dessas práticas, que está lá no começo, naquele nosso primeira dificuldade de ver isso como política e sim colocar isso só no campo da cultura, né, que até esse momento faria com que, eu imagino, muitas pessoas me devolvam a pergunta: bom, mas será que isso de fato é política? Casar do outro lado é política? Comprar do outro lado é política? O que é política, não é? Então... eu já li trabalhos assim meio radicais que dizem que são práticas anti-Estado, que são solidariedades subversivas, mas, de novo, eu acho que é um pouco um pensamento desejante. Isso está em aberto, eu acho que vocês vão ter que me ajudar a discutir, ainda que, segundo a Vina Das e a Débora Pohl, sim, é política, são as políticas da vida na fronteira. Bom, eu não vou ficar aqui só fazendo teoria, né, viajando assim, gostando que vocês, né, imaginando que vocês vão me acreditar em mim, assim, sem nenhuma evidência, não tem nenhum mapa também, né? Então, o que eu vou contar para vocês são algumas histórias, 3 histórias, na verdade, da fronteira. E a primeira história é uma história que eu peguei lá em Livramento, em Rivera, há já 7 anos atrás, 6 anos atrás. Eu vou pedir para o professor que vai fazer o papel. Assim, são dois guardas municipais, um deles aposentado já, uma história longa, ele é conhecido como Sansón Pérez, o matador sem suerte, né, porque ele tinha matado vários gatos. Mas era toda uma história assim, de muitos contos, muitos cuentos, de novo, um pouco folclorizada, mas eles estão contando aqui uma história que aconteceu de fato, pelo menos assim se diz. Então, são 2 guardas fronteiriços conversando já mais tarde da noite. O professor é um, eu sou o outro. Ok. Em portunhol. No portunhol, né? Vamos ver se a gente consegue compreender nesse diálogo, né? Então, inicialmente, o Robles diz o seguinte: sabe que a coisa mais sagrada aqui no Guaiabandeira
Aí temos tudo de manhã cedo já. Aí ele faz um gesto de que está bebendo. De manhã cedo alguns tomavam, outros não. Uns tomavam mate, outros canha. Uns tomavam mais, outros tomavam menos. Estava assim, dentro da comissaria. Entrávamos às 3 da manhã e saímos às 11h30. Quando chegava de manhã, quando estava calma a noite, até de manhã cedo, tu conversava. Quando chegava o sol saía, eu tinha que, a primeira coisa, colocar a bandeira. Quem é que me deu a bandeira para botar? Tu me tira a bandeira? Só um detalhe, tira aqui no caso é a tira, né? Tu me alcança, né? Me alcança a bandeira? Este me dá. Não, esse se abaixa, não agarra. Juntos e cai a bandeira. Este me tira no fogo, este me tira a bandeira que eu colocar, e eu não boto nada. E me agacho assim, e ele tira, caiu dentro da estufa lá. Quer dinheiro para comprar bandeira? Eu disse para ele. Vai no Olivo, o contrabandista mais grande que tem aqui. Era ele naquela época. Diz de parte minha que te dê dinheiro para bandeira. Bah, né? Essa sou eu que disse bah? Isso. Então vai, continua. Né? Ele deu dinheiro e nós fomos lá e compramos a bandeira. Aí eles acham graça, né? Ninguém se deu conta. Disso o comissário sabia. O comissário lá que não diz não, né? Te lembra? Que ele sabia, claro, e nego sabia. Abriu a loja de manhã cedo e nós com uma bandeira, botemos a bandeira bem novinha a bandeira, a coisa mais bonitinha. Bom, esse caos, né, onde os dois estão conversando sobre fiscalizar, recorrer ao contrabandista para comprar a bandeira nacional, botar a bandeira nacional, que é a coisa mais sagrada e mais bonita e mais novinha, e manter, então, esses acordos, que são acordos que permitem a vida na fronteira, independente das classificações que a gente poderia fazer, ou dos julgamentos mais externos, que não são ausentes, estão presentes também, mas que vão se definir, então, naquele contexto. De novo, fica em aberto. Isso é política? Eu pergunto a vocês. E me parece que não só porque tem um símbolo nacional e porque são servidores públicos e porque eles estão pensando na experiência deles de uma forma mais ativa, sim, isso me parece que seja política. Bom, eu vou contar então um outro caso e esse é mais claramente territorial. Vocês sabem, não faz muito tempo, teve um grande conflito entre o Uruguai e a Argentina. Esse conflito estava ligado então à construção de uma papeleira chamada Bótnia, uma papeleira que não é nacional, argentina nem Uruguai. Ela foi construída em Fray Bentos, junto a Gualeguaychú, na Argentina. Gualeguaychú é uma cidade turística, de praias e tal, e com a construção dessa grande papeleira, aí a possibilidade turística acabou, a água ficou poluída e tal, e o recurso das populações ali de Gualeguaychú e Fray Bentos, ainda que vocês saibam com certeza mais meandros dessa história, estou simplificando ela um pouco, né? O recurso deles foi fechar a fronteira, como se diz, fazer um piquete, né? A gente tem aqui então uma foto justamente em direção à ponte internacional ao Uruguai, quer dizer, República Oriental do Uruguai, com essa sobreplaca dizendo estrada fechada. Então, é um bloqueio da fronteira. Claro que a gente tem aí questões nacionais super colocadas, né, da gestão do espaço, do território da Argentina, da gestão do território do Uruguai. Os argentinos justamente diziam que eles não tinham sido consultados em relação à localização, e era isso que eles queriam, então, mais voz. Eu não estou discutindo aqui exatamente se os argentinos e os uruguaios tinham que ter entrado em acordo a respeito da localização da Bótnia.
A questão mais é justamente que o recurso dos moradores daquele lugar foi fechar os 3 acessos que davam para passagem, justamente no verão, para as pessoas irem do Uruguai para a Argentina e vice-versa. As 3 pontes que ligavam ficaram tão fechadas. Tem uma professora argentina, que chama Maria Dolores Linhares, e ela escreveu a respeito desse caso, na verdade um outro caso também lá de Posadas, em Encarnação, Paraguai e Argentina, onde vai ter um encontro de fronteiras em breve. Ela escreveu o seguinte: o piquete, como forma de protesto, é um corte de uma via de circulação, uma rua, uma estrada, uma ponte, um caminho rural, etc., com a finalidade de manifestar uma reclamação, uma demanda, em direção à autoridade responsável. Se caracteriza pelo corte das vias de riqueza, quer dizer, cortar o lugar físico pelo qual se vão ou se escorrem as riquezas do sistema. A fronteira entre a permeabilidade e o piquete. Então, a fronteira aliás, esse é o nome do texto, né? A fronteira entre a permeabilidade e o piquete. O que ela quer dizer com isso? Ela está tentando mostrar como o piquete, a fronteira, a barragem, a barreira, que não é exclusiva, claro, dos moradores da fronteira, todos os órgãos de segurança fazem barreiras para controlar as passagens e tal, usam, no caso, esses manifestantes usam a fronteira, o bloqueio desses lugares, para se fazer visíveis, para se fazer ouvidos, para se colocar em cena. Então, eles estão justamente usando não só da simbologia da fronteira, evidentemente que sim, também da simbologia, mas da própria dinâmica fronteiriça para fazer com que as suas demandas sejam ouvidas mais longe. Isso não é exatamente uma novidade que eu acabei de falar. Por fim, eu queria contar o caso dos 33 nenês. Nenês também são política. Então, os 33 nenês que nasceram em Rivera. A Santa Casa de Livramento foi fechada em 2007 por causa de má administração, muito roubo, enfim, o Conselho Médico de Livramento decidiu fechar a Santa Casa. Livramento e Rivera são cidades muito próximas, na verdade, pode-se dizer que seja a mesma cidade, talvez vocês já tenham ouvido falar, espero que já tenham conhecido, se não, estão convidados. Bom, fecharam o hospital. É normal, né? Quantas cidades passam por esse problema, por diferentes problemas de saúde, de não conseguir acesso a boas condições de saúde. Mas, nesse caso de Livramento, as pessoas não foram para o interior do Brasil. Elas atravessaram a rua, né? Também porque era fácil, e várias mulheres foram dar à luz, parir, em Rivera. Isso não foi ocasional e também não foi só o jeito mais fácil. O interessante é que se noticiou tudo isso como os 33 orientales. Quem é da região, quem conhece um pouco a história do Uruguai, sabe que 33 orientales é um episódio muito importante na história do Uruguai. Aliás, ao dizer 33, não se pensa em médico, e sim se pensa em 33 orientales. Já sai automática a frase assim, os 33 orientales. Não foi casual esse número, ele foi deliberado, né? Claro que tu pode noticiar mais um ou menos um, a notícia ela é muito móvel, né? Muito variável. Então, esses bebês de brasileiras, vejam a notícia, nascem no Uruguai após o fechamento de Hospital Gaúcho. É muito legal em termos de escalas aí que estão sendo colocadas, né? Recortes territoriais, os bebês são brasileiros, eles vão nascer no Uruguai, eles são gaúchos, a hora que eles são uma coisa, a hora que eles são outra, mas na prática o que se colocou, assim, os grupos que estavam militando por uma melhor saúde, e que foram esses que fizeram disso uma manchete, eles colocaram frente ao Estado brasileiro a seguinte pergunta: Estado brasileiro, tão potente, poderoso, ordenador, nós temos que nascer em outro país? Não é? A pergunta é: o Estado brasileiro vai dar conta da reprodução dos seus habitantes aqui? Claro que é uma jogada muito midiática, de transformar uma pequena demanda de saúde num grande caso, questionando a nacionalidade, né, o nacionalismo brasileiro.
Esse caso, ele é mais ou menos conhecido, mas ele foi apresentado para mim por um militante da saúde lá de Livramento, o Horácio, e ele disse a seguinte frase que eu trago aqui para vocês, porque eu acho que ela merece ser repetida. Ele falou: agir, pensar, legalizar. O que ele quis dizer com agir, pensar e legalizar? Ele disse, agir, fazer a trampita, correr para o outro lado, não é nem um pouco... não espanta ninguém. Pensar nisso, em termos de o que estou fazendo, afinal, tomar consciência disso como um projeto, como uma estratégia, como uma necessidade, passar um pouco da folclorização, aí a gente vai ter, então, um movimento mais em direção à politização disso aí. E a legalidade demandada, então, por esses agentes, em alguns momentos, quando eles, ao dar conta das carências da rede de saúde, eles usam como primeira estratégia usar o serviço do país vizinho, ou seja, simplesmente, geograficamente falando, cruzar a fronteira, né? Como segunda estratégia, representar esse caso como uma incapacidade do Estado de garantir a reprodução da sua população. Então, representar essa carência não como um problema particular de algumas mulheres, e sim como uma carência nacional, né? E, por fim, em alguns casos, chegar a um movimento mais aprofundado, que é a reivindicação, como existe agora numa outra cidade lá, em Belo União, de credenciamento do Hospital Uruguaio pelo SUS, que é uma demanda assim, super sofisticada em termos de negociação. Na verdade, a população já usa desse hospital uruguaio por intervenção da prefeitura. A prefeitura paga, então, as consultas no Hospital Uruguaio, depois de uma longa negociação que envolve TCU, 1000 diferentes níveis de diplomacia e paradiplomacia, e essa população, esses políticos da escala local, aí, negociam, sim, nesses termos e estão, nesse momento, pedindo, tentando que se reconheça um hospital uruguaio como parte integrante do SUS. Os detalhes são mais sofisticados do que isso, mas eu não vou me alongar muito, porque eu estou aqui numa palhinha circunstancial, né? Então, isso aí o que é a paradiplomacia? Também não custa dizer, né, que a paradiplomacia não é uma diplomacia dos não legais, e sim simplesmente uma diplomacia que não é feita pelo Estado Central, e sim por unidades infraestatais, né, infranacionais, desculpa. Enfim, resumindo isso, né? Resumindo, então, essa ideia de que existem alguns usos, né, estratégias espaciais e políticas em condição fronteiriça, das coisas que eu falei para vocês, a gente poderia resumir, então, em 3 diferentes estratégias. A primeira, então, é o uso estratégico dos serviços públicos em fronteiras marginais, ou seja, que seria simplesmente aquele atravessar, não é? E, na sequência do atravessar, tentar legalizar isso. Num segundo momento, esse uso instrumental do imaginário nacionalista, quando se pergunta, não em termos de dotação de saúde, ou como esse Estado é possível, mas se transforma isso numa questão nacional, né? E, por fim, esse uso estratégico do limite em termos de barreiras, piquetes e outros bloqueios de fronteira. Evidentemente, existem muitas outras estratégias que ainda podem ser organizadas, pensadas, mas a ideia é tentar ver essa política como uma política que se faz no espaço, e é uma política que aproveita, então, da eloquência da fronteira e para dar conta das carências da fronteira, recolocando, então, realmente as ordens do Estado em questão, reencenando isso aí. Por fim, para não ser pouco propositiva, né, porque a gente um pouco mais propositivo do que isso, cabe perguntar se a gente poderia pensar numa gestão cidadã da fronteira. A gente sabe que a fronteira aqui ela é carregada de importância geopolítica, a gente sabe que a fronteira é o acesso e como é que se dizia ontem? Me ajudem com os termos, o bloqueio, né? A primeira defesa de contenção e tal. Mas a pergunta é, pode-se pensar uma gestão cidadã da fronteira, ou se pode pensar a gestão cidadã das cidades, se pode pensar a gestão cidadã das reservas? E então, eu devolvo para vocês a pergunta.
Por fim, eu só queria colocar aqui esses nomes, não botei bibliografia, mas tem muitas pessoas que são interlocutores nessa questão aí, então leiam, se vocês tiverem oportunidade. Todos esses são pessoas que estão ajudando a construir esse discurso que eu acabo de proferir aqui. Então, gostaria então de agradecer a paciência.